Fala meu querido, fala minha querida, terceira parte de citologia, focando em núcleo, depois de núcleo, divisão celular, para ser mais exato, agora meiose. Trabalhamos mitose e agora meiose, aquele tipo de divisão celular que justamente vai gerar nossos gametas. Já já eu falo quantos tipos de meiose a gente tem. Mais uma vez, a célula está dentro do ciclo celular. Lembra, intérfase não faz parte da divisão celular, faz parte do ciclo de vida da célula, tá? Quando a célula não está se dividindo, ela está se preparando para se dividir, que é a intérfase. Olha lá na aula de mitose, trabalhamos todos os processos focados em intérfase. Citei a fase G1, a G2, a S, a G0. Quais os pontos de checagem? Depois de G1, antes de S, depois de G2, antes da fase M, tá? Vamos trabalhar uma outra fase M agora. A primeira fase M foi mitose e a segunda agora é meiose. Massa? A meiose, antes dela, tem a intérfase. Então, foca de novo. Eu estou colocando aqui as mesmas informações sobre intérfase que eu havia colocado anteriormente. Então, a intérfase aqui também vai existir dentro do ciclo celular. Ou seja, a célula se prepara para sofrer a divisão celular. Fase G1, S, G2 e olhe, preste muita atenção à fase de reparo, que é a fase G0. Prestem atenção aos pontos de checagem, as ciclinas e CDKs que chegam em conjunto a realizar a análise do tamanho da célula, a análise, por exemplo, do material genético, ao pareamento AT-GC que existe no DNA. Massa? Belezinha? G1, intensa produção de RNA e proteínas. S, duplica o material genético. E G2, acaba essa produção de RNA e proteínas, além da duplicação centriolar. Ó, temos aí todo esse ciclo celular, a intérfase fazendo parte dele. E tínhamos a mitose, agora vamos para a meiose, tá? A mesma coisa. Povo, eu queria muito que vocês focassem nesse gráfico. O gráfico que trabalhamos lá na divisão celular, beleza? Na divisão celular relacionada à mitose, não é esse aí, é um gráfico diferente. Lá era um gráfico mais simples. Vou colocar aqui para você o cursor diferente. Veja, lá começava em uma quantidade de DNA, lá era 2N, ia para 4N e acabava em 2N, ou seja, era uma célula diploide que sofria a intérfase, sofria a mitose e voltava para a sua mesma carga genética, ou seja, ela duplica seu material genético e gera uma outra com a carga genética igual, é uma clonagem, beleza? É uma clonagem. Já nesse gráfico aqui, temos algo maravilhoso, ele é um resumo muito bom. Vá focando fase a fase, bata um print, imprima principalmente esse gráfico. Anote, desenhe esse gráfico, coloque, risque, rabisque, isso é bom para o teu cérebro. Olha aí, em vermelho temos a intérfase, a G1, a S e a G2. Ó. G1, S e G2. Massa? G1, intensa produção de RNA e proteína. Fase S, duplicação dos genes, duplicação dos cromossomos, duplicação do DNA. G2 já dá duplicado, encerra a produção de proteína e RNA. Vai iniciar a duplicação dos centríolos. Aí vê que interessante, ó. O material genético, ele não vai variar, tá vendo aqui, ó? Prófase 1, onde existe o paquíteno, que é o aumento de variabilidade, lembra que não é somente ele. Metáfase 1, a anáfase, na anáfase começa a reduzir, tá vendo? Ó? Começou em 2N e vai para N. Então a fase 1, vocês vão ver, ela é reducional, ó, reduz a carga genética. Continua, ó, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, ao final dela, ó, reduziu a carga genética. Olha agora, olha o gráfico lá, opa, x sobre 2. Começou com a carga genética X, duplicou, aí ó, reduz e agora equaciona, fazendo com que a célula que havia iniciado o processo de meiose 1 acabe, por exemplo, no processo da meiose 2 com a metade da carga genética que havia iniciado. Ó. Esse gráfico é maravilhoso, ele determina o processo da intérfase, a meiose 1 e depois a meiose 2. Meiose 1, que ela é reducional, reduz a carga genética da célula que havia iniciado, e a meiose 2 ela é equacional, pega e redistribui aquele
conteúdo de material genético que existia ao final da meiose 1 redistribui para uma outra célula, gerando aí 4 células com a metade da carga genética que havia iniciado. Eu coloquei aqui 2N porque meiose só acontece em células 2N. Massa? Muito cuidado com esse gráfico. FUVEST já trabalhou, o Enem pode trabalhar de forma muito sorrateira, que muitos podem não notar. E, por favor, copie, desenhe, rabisque, tire print desse gráfico para que vocês possam tirar proveito. Massa? Aqui é a mesma coisa, tá? Estou ressaltando para você uma nova imagem, uma mesma imagem, desculpa, do livro de Sônia Lopes, que evidencia as ciclinas, que são esses guardas aqui, primeiro ponto de checagem, segundo ponto de checagem, possibilidade de entrar em G0, possibilidade de entrar em apoptose, que é a morte celular programada, e as funções, né? O que é que existe de fenômeno em cada subfase da intérfase em G1S e G2. Intensa produção de RNA e proteína, S duplica o material genético, cai bastante em prova, já deve ser detalhado no Enem. G2 finaliza a produção de RNA e proteína, e aí tem a reorganização do centrossomo, a duplicação desse centrossomo para promover a formação das fibras do fuso, tão importante para essa segregação, essa separação dos cromossomos homólogos na meiose 1, cromadas irmãs na meiose 2. Massa? Belezinha? Olha, se liga com a intérfase, faz parte do ciclo e não da divisão celular. É um período de preparação para sofrer a divisão. Massa? Mais à frente. De novo, diferenças entre mitose e meiose, para que todo mundo fique sabendo aqui. Se liga essa diferença aí, massa? Mitose células sofrem tanto células N como 2N, gerando duas células ao final iguais entre si, clonagem, mesma carga genética. Já a meiose, que a gente vai focar nesta aula de agora, a meiose só acontece em células 2N e gera 4 células N diferentes entre si normalmente, devido aos dois principais fatores de aumento de variabilidade. Temos a separação dos cromossomos, separação aleatória dos cromossomos homólogos na meiose 1, e também o crossing over, que acontece no paquíteno da prófase 1. Massa? Foque nessas duas fases. Eu vou fazer com que você faça isso. Risque e rabisque para você conhecer mais sobre esse tipo de divisão celular e venha a focar nesse conteúdo tão importante para vestibular. Mais à frente temos aí, conceito, ocorrência, importância e funções, além dos tipos de meiose. Conceito meiose é um tipo de divisão celular que vai acontecer em uma célula, onde ela duplica seu material genético, reduz o material genético na primeira divisão, depois equaciona, beleza? E gera 4 células ao final da divisão, com a metade da carga genética da célula mãe que iniciou o processo. Ocorre em células eucariotas, beleza? Na nossa espécie, somente nas células que vão gerar os gametas. Frise em seu material, por favor. Espermatozoide não sofre meiose. Óvulo não sofre meiose. Estas células são os produtos finais da meiose que acontecerá nas células germinativas. Elas sofrem a divisão celular, vão gerar, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo, ponto. É isso que acontece. Essas duas células, espermatozoide e óvulo, elas não sofrem nem mitose nem meiose. Elas só podem sofrer fecundação ou morrer. Então, em uma frase do tipo, gameta sofre meiose, é falso. Gameta sofre mitose, também é falso, independente do gameta, porque são as células germinativas que sofrem o processo de divisão celular para gerar os produtos finais relacionados com o espermatozoide ou óvulo. Leve em consideração também que a meiose tem 3 tipos, tá? A meiose espórica, nós percebemos muito nos ciclos sexuados dos vegetais, briófita, pteridófita, gimno e angiosperma, aquele ciclo sexuado que lá geralmente o esporófito, que é 2N, sofre a meiose espórica para gerar os esporos que são haploides, isso mesmo. Meiose zigótica em algumas algas, em alguns fungos, é o zigoto, que ele, quando acabou de ser formado, sofre a meiose que gera 4 células haploides.
O foco dessa aula é na nossa meiose. É na meiose que gera a gameta. A meiose gamética é após a formação do zigoto. Muito tempo depois, onde esse zigoto ele vai se desenvolver por mitose e depois as células germinativas lá na frente é que vão sofrer a meiose para que exista a formação dos gametas. Foque na diferença entre mitose e meiose para ter o vestibular. Olha as características que eu lhe dei, principalmente agora, vai mais à frente. Temos toda essa imensidão de fases. A meiose é dividida em duas. Meiose 1, que é equacional. Olha a prófase, que é a maior fase dessa meiose 1. Ela é subdividida em 5 subfases. Ó. O leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Eu quero que você foque em duas subfases da prófase 1. Beleza? Quais são elas? O zigóteno, coloca aí, zigóteno, formação do complexo sinaptonêmico, também chamado de sinapse cromossômica. Anotou? Foi rápido? Volta o vídeo. Se liga, irmão. Se liga, irmã. Outra subfase que eu quero que você saiba, que é o paquíteno. É no paquíteno que ocorre o crossing over, a permutação, que é troca entre fragmentos de cromátides não irmãs de um mesmo par de cromossomo homólogo. Foi rápido? Volta o vídeo, meu querido e minha querida. O objetivo é esse. A aula em vídeo tem essas vantagens. Parou? Volta, escuta, anota. Beleza? Eu quero que vocês foquem para todo e qualquer vestibular na prófase 1, que ela é longa. Ela é longa porque tem variabilidade aí também. Olha o que eu disse, também. Crossing over, paquíteno. Formação do complexo sinaptonêmico. O que formação de complexo sinaptonêmico é esse? Os cromossomos que são homólogos, eles são emparelhados, eles são lateralizados. Não existe isso em mitose. Coloque isso aí em teu resumo, lembra disso. Já a divisão 2, que ela é equacional, ela é muito parecida à mitose. Por isso que eu coloquei, processos análogos à mitose. Aqui a gente não perde muito tempo. A perda de tempo de vestibular é aqui, principalmente em prófase 1, principalmente em anáfase 1, que também existe evento de aumento de variabilidade. Vou focar nessa aula aqui também. Massa? Vamos embora, pau na moleira, olha. Veja, queridos, eu vou estar falando de cada subfase da prófase 1, que ela é grandona, mas querendo ou não, você pega os eventos de lá da prófase da mitose e vai colocar aqui, beleza? Todos eles. Agora, existem eventos a mais que acontecem na prófase 1, beleza? Que não vão acontecer lá na prófase da mitose. Então, por exemplo, lá na mitose você viu, o cromossomo, na realidade, ele vai começar, a cromatina, desculpa, na realidade, vai começar a se condensar. Tudo isso que você viu na mitose, você vai ver aqui na prófase 1, com alguns eventos a mais, beleza? Olha aí que eu estou colocando para você. O cromossomo está com 2 cromátides, beleza? Houve a duplicação lá na fase S da intérfase. Beleza? Já houve a duplicação dos centríolos, ou seja, tem autor que coloca lá no final de G2, tem autor que coloca na prófase. Então vamos colocar entre G2 e prófase aí, a maioria dos autores coloca aí fase G2. Formação do fuso, então fuso, os microtúbulos eles vão se rearrumar para começar a formar o fuso na prófase. Desaparece carioteca e nucleolo. Normalmente acontecem essas fases nessa sequência aí, mas vamos uma a uma. Primeira fase, leptóteno. Leptóteno significa fino. Eles tornam-se visíveis, mesmo que fininhos, porque está começando a condensação. Leptos, fino. Não é tão importante. Já a segunda fase, olha que eu estou dando muita importância. Zigóteno tem a formação da sinapse cromossômica, também chamado de complexo sinaptonêmico. Olha ele aqui. Não existe isso na mitose, meu querido e minha querida. São enzimas específicas chamadas de conexinas que vão ancorar os cromossomos homólogos. Por exemplo, pega o cromossomo do pai, cromossomo 1 do pai, e coloca com o cromossomo 1 advindo da mãe. São enzimas específicas que fazem isso, as conexinas. Então é importante. Essa lateralização dos cromossomos homólogos só existe na meiose. Professor, então significa dizer que não há cromossomo homólogo na mitose? Só que veja, se eu pego um par, olha aqui a imagem, se eu pego um par de cromossomo homólogo na meiose, sem estar condensado, ele está assim, ó. Beleza?
um na lateral do outro. Quem faz isso? São as conexinas que só existem aqui no zigótono para fazer essa ancoragem, essa formação da sinapse cromossômica, tá? Só que os cromossomos homólogos na mitose vão estar assim, ó, um sobre o outro. É por isso que separam-se as cromátides irmãs. No caso da separação que existe na anáfase 1 da meiose, é a separação dos cromossomos homólogos. Houve esse emparelhamento, esta lateralização dos cromossomos devido a essa fase, devido a essas enzimas conhecidas como conexinas. Se você nunca deu ênfase a essa subfase da prófase 1, faça isso agora. É obrigação sua para passar esse ano, se Deus quiser. Tenha fé, não medo. Já o paquíteno tem uma outra fase que eu quero que todo mundo saiba, você já sabe, mas precisa treinar. É o aumento da variabilidade, é essa troca entre cromátides não irmãs de um mesmo par de homólogo. A lateralização quem fez foram as conexinas no zigóteno. Já agora, este fenômeno, um dos fenômenos que aumenta a variabilidade genética é o crossing over. Olha aqui, ó. Eu tenho um par de cromossomo homólogo, formação do quiasma e a troca, a permuta. Veja que são essa é a irmã dessa, essa é a irmã dessa. A troca recíproca aconteceu aqui, ó, entre cromátides não irmãs de um mesmo par de cromossomo homólogo, beleza? Olha as não recombinantes e olha as recombinantes. Lembra, por favor, lá na genética, nós vemos que esse evento é um evento, presta atenção, de mutação. Mutação acontece em baixa frequência. Então, os recombinantes normalmente têm baixa frequência. É isso que a gente trabalha, por exemplo, lá na ligação gênica, chamada de linkage, na genética pós-mendeliana. Mendel não trabalhou isso. Então, lembrem-se, primeiro aumento de variabilidade que existe, notadamente trabalhado em vestibular, é o crossing over, prófase 1, paquíteno, beleza? Massa? Frisei duas. Dando continuidade, temos o diplóteno, beleza? Haverá o início da separação dos homólogos, excetuando os quiasmas. Quiasma do latim significa X. Onde houve troca dos pontos, onde houve quiasma, com troca ou não está separando ainda. Tal separação acontecerá na diacinese. Há uma repulsão, desaparecimento dos nucleolos e a carioteca, ela vai se desfazer. A cromatina foi duplicada lá na fase S. Ela não suporta o processo todo, não suporta a pressão e já era a carioteca ao final da última subfase da prófase 1, conhecida como diacinese. Os eventos agora são iguais. Metáfase, fase de meio. Cromossomos estão na placa metafásica. Fibras do fuso, olha aqui, ó, microtúbulos com tubulina, ancorados aos centríolos. A diferença é que agora temos par de homólogos lateralizados. Se trabalharmos numa célula 2N em mitose, os cromossomos homólogos estariam um sobre o outro. Olha que interessante, olha a dança, olha a dança, olha a dança, olha a dança, olha a imagem aí, olha aí, ó, separou, estava junto na metáfase, separa na anáfase. Ana significa separação. Olha que interessante, frise também em seu resumo. Separação aleatória de cromossomos homólogos também é um fator de aumento de variabilidade. Olha eles aí, já houve aumento de variabilidade pela troca das cromátides não irmãs dos mesmos pares, tá? Aqui houve troca também, mas aí é uma cor mais escura que é difícil de ver. Mas aqui, no laranja e vermelho, dá para perceber que já houve o crossing e agora na anáfase 1 também é um evento, olha ali para você. A separação ela é aleatória, é um fator de aumento de variabilidade também. Massa? Foca aí em teu resumo, vou te dar um tempo. Massa, muito bem. Já aí na telófase, olha, tudo que aconteceu na prófase vai desacontecer na telófase. Existe a cariocinese, existe a citocinese, você sabe muito bem como houve lá, por exemplo, a diferença de célula vegetal e célula animal. Massa? Essa foi a telófase 1. A prófase 1 é justamente o evento principal da meiose 1, pois a formação do complexo sinaptonêmico, o crossing over e a separação aleatória de cromossomos homólogos na anáfase 1
são fatores importantíssimos para qualquer prova. Massa? Queridos, tem aí esse período de intercinese, né, entre uma divisão e outra. Ó, a célula está lá, divide, ó, volta tudo ao normal, não duplica de novo. Entre uma meiose e outra não há uma nova duplicação, tá? Haverá agora um processo equacional. Eu tenho agora o início da segunda divisão com duas células. Só que as células agora são haploides. Leia aí nesse material que você está vendo, nessa aula que vocês estão vendo, tá? Não há uma nova duplicação. Há uma duplicação na intérfase, sofre meiose 1, um período de intercinese, um período de reformulação das células para que venha iniciar o processo da meiose 2, mas não há uma nova duplicação de material genético. O processo ele é equacional. Agora, o início do processo é dado com duas células. Veja a imagem que congrega todo o processo da chamada meiose 2, que é bem análoga à mitose. Veja aqui a prófase 2, ao invés de trabalharmos com uma célula, como foi na mitose, agora temos duas, que podem ser diferentes entre si devido aos eventos do crossing over, lá do paquídromo da prófase 1, e da anáfase 1, que aconteceu lá também na meiose 1. Depois da prófase, ó, tudo que aconteceu de novo na prófase. Ó, condensa a cromatina, desaparecem os nucleolos, massa, a carioteca se desfaz e os centríolos estão indo para polos opostos da célula. Na metáfase, fase de meio, olha aqui, ó, um sobre o outro, não tem mais lateralização. Ela aconteceu lá na metáfase 1. Então, de novo, formação de novo das fibras do fuso, tubulina, ancoradas no centrosoma e no centrômero. Na anáfase, fase de separação. Eu pedi para você frisar isso lá atrás. Separação das cromátides irmãs, só que agora em duas células. Acontece a separação das cromátides irmãs, tanto na anáfase da mitose como na anáfase 2. Já na telófase, termina o processo com 4 células diferentes entre si, devido aos eventos que aconteceram lá na primeira fase. Também pode existir evento de separação que aumenta a variabilidade aqui, mas os mais contados dentro de vestibular, crossing over, separação dos homólogos lá na meiose 1. Então, todos esses processos que vocês acabaram de ver, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, são análogos aos processos de cada fase da chamada mitose. Beleza? Tranquilo em relação a isso? Lembra da citocinese, que é, obviamente, igual tanto em vegetal como em animal. Citocinese centrífuga e centrípeta, formação do complexo de Golgi com placa de pectina, carboidrato em vegetais, centrífuga, foge do centro para a periferia, vai compartimentalizar as células, e aqui cinturão de actina e miosina estrangulando o citoplasma, estrangulando a membrana plasmática, separando essas células. Beleza? Lembra? Ao final da meiose, temos 4 células diferentes entre si, 4 gametas diferentes entre si. Formou-se gameta, ele não sofre mais nada. Ou ele fecunda, ou ele morre. Massa? Em mitose, vimos agora uma aula de meiose muito boa para que você desenvolva esse conhecimento, principalmente nas fases da gametogênese, mas são cenas de um próximo capítulo, quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.